Olá, está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. E eu quero já começar o programa agradecendo o seu carinho, a sua audiência em toda a nossa grade de programação. E hoje, um dia importante, dia de São José. E vamos aí, embora algumas pessoas que estão nos assistindo professa uma outra doutrina, mas é importante a gente lembrar que temos aí um homem que, através de sua aceitação, pôde, de uma certa maneira, trazer a salvação até a terra. Então, vamos pedir também uma especial proteção a São José, que é o patrono da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. E hoje, como nós vamos falar também com o vereador de Porto Ferreira, mais uma vez quero agradecer aqui o vereador Rômulo Ripa, ele é um dos mais novos vereadores, eu diria aí até do estado de São Paulo, de Porto Ferreira com certeza é o mais novo, é a primeira vez que está exercendo o cargo de vereador, né, a primeira vez que pleiteou e foi eleito na cidade de Porto Ferreira, já conversou conosco aqui algumas vezes, mas estamos aí em pleno ano eleitoral, muitas ações, muitos trabalhos. E hoje eu quero começar, não é a matéria principal, Rômulo, mas eu quero começar falando justamente, já que falamos de São José, a igreja, né, no mundo inteiro, no Brasil, na verdade, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, todo ano, na quaresma, reflete temas que são temas importantes, que alerta até para uma administração, por que não a administração pública? Esse ano, fraternidade e saúde pública, que a saúde se difunda sobre a terra. É o tema e lema da campanha da fraternidade. No seu ver, como você vê a saúde pública no país e especificamente no município de Porto Ferreira? Obrigado por ter vindo, bom dia. Obrigado, Paulinho, obrigado a todos da direção da TV Mix, a equipe aqui que sempre nos recebe com muito carinho, muita atenção. É uma grande satisfação, mais uma vez, estar no Audiência Pública, um programa que tem alta audiência junto à nossa população, pela prestação de informações e serviços de utilidade pública junto à população, não só de Limeira, mas de toda a nossa região. Eu vejo a campanha da fraternidade em boa hora. Nós tivemos o debate, estamos tendo ainda, o debate da emenda 29 no Congresso Nacional, que trata sobre a regulamentação de recursos para a saúde pública, então, procurando mais recursos, né? Então ela é em boa hora, essa manchete, essa chamada da CNBB, que sempre organiza a campanha da fraternidade em bons momentos para o debate junto à população, sociedade civil e a classe dos políticos. Realmente a saúde pública necessita de mais atenção atualmente. Atenção no sentido de não só mais recursos, mas também investimentos na humanização do atendimento. Acho que eu já tive a oportunidade de tratar sobre essa bandeira que eu carrego há tanto tempo, aqui em outros programas, mas a saúde pública não só nos investimentos, mas na humanização, porque muitas vezes o cidadão procura uma UBS, o atendimento público de saúde, com um problema e não recebe nem o carinho, a atenção devida que a gente espera. Então, eu acho que a Igreja Católica, pode trabalhar também nesse sentido de colaborar que a saúde pública seja vista com mais humanidade na prestação de serviços. Eu quero só te interromper falando ainda sobre esse tema, embora eu disse que não é o tema principal, mas é um tema que abrange não só Porto Ferreira, mas toda a nossa região também. A CNBB, estudando o texto base, né, quem teve a oportunidade, quem não teve, acho que vale a pena dar uma refletida, ou mesmo se não tiver a condição de adquirir o livro, através dos meios aí da internet, pesquisar, acho que é importante. O texto base reflete e fala, né, dentro desses estudos que a igreja vem fazendo, que o Sistema Único de Saúde do país é um dos melhores do mundo, embora não funcione. Trazendo para a nossa realidade, Porto Ferreira, nós acompanhamos aí através da imprensa local, né, na cidade de Porto Ferreira, que o índice SUS no município de Porto Ferreira é um dos mais baixos de toda a região. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com tristeza, com pesar, porque como representante político em Porto Ferreira, não é esse o nosso desejo para a população. Nós tivemos aí um índice SUS que ficou abaixo da média nacional e regional e nós ficamos atrás de quase todas as cidades da região. Salvo maior engano, somente Tambaú teve uma classificação inferior à nossa em Porto Ferreira. Tristeza por quê, Paulo? Nós temos o Hospital Dona Balbina, a Irmandade de Misericórdia, que realiza o serviço com satisfação,
sempre procura inovar a qualidade no serviço público de saúde, só que, infelizmente, a rede municipal, eu diria, ainda precisa de uma nova gestão de investimentos e recursos, né? Os profissionais, enfermeiras, médicos, auxiliares de enfermagem, atendentes, fazem o seu papel, só que nós temos fila de espera para cirurgias, para consultas, para exames médicos, para busca de medicamentos. Então isso mostra que o sistema está ineficaz. Eu vejo que é essa demora, essa falta de eficiência na prestação de serviço que atribuiu essa nota baixa a Porto Ferreira. Por isso nós precisamos buscar uma nova gestão, um novo modelo dentro desse patamar. Agora, dentro de recursos, nós estamos bem posicionados, nós temos como referência Araraquara, mas podemos buscar atendimentos no HC em Ribeirão Preto, em São Paulo. Nós estamos num estado que é privilegiado pelas instituições de saúde. Eu acredito realmente que a reclamação da população, e com razão, é essa demora por consultas, exames, medicamentos, cirurgias, que infelizmente você sabe, a consulta médica não é pontual para resolver o problema de saúde do cidadão. O cidadão passa pela rede pública de saúde, busca a consulta, mas depois da consulta, para fazer um melhor diagnóstico, ele precisa de um exame médico. Depois do exame médico, ele precisa do tratamento. O tratamento só é feito com um medicamento, com um remédio. E muitas vezes, num caso mais extremo, precisa da cirurgia para resolver aquele problema que talvez possa se tornar crônico. Então, nós precisamos de uma maior eficiência, uma gestão melhor nesse nível de que as consultas tragam uma agilidade a medicamentos, exames médicos e na necessidade de uma cirurgia eletiva, que a gente chama, que essas cirurgias possam ser feitas com mais agilidade. Bom, só para amarrar esse assunto, né, para a gente dar sequência em outros temas também, aqui dentro da própria emissora, no programa do Gildinho, eu quero até agradecer também o Gildinho, que está sempre trabalhando, apoiando aí iniciativas de toda a nossa região, né, e em alguns casos chegou até a emissora, né, inclusive um caso de um senhor sobre tratamento, nós fizemos até uma matéria, posteriormente, por falta realmente de medicamentos, de uma humanização, como o senhor mesmo acabou comentando. Um outro caso mais recente que foi abordado daqui, de uma senhora que precisava de uma cirurgia das vistas, praticamente a perder totalmente a visão por falta dessa cirurgia, que é a cirurgia eletivas, né, por esse tempo. Aí chega na emissora, faz-se um trabalho, a gente busca e acaba se direcionando ou até resolvendo o problema. Quer dizer, mas não precisaria chegar no extremo. Dentro do seu olhar, ali dentro do legislativo, existe uma outra maneira, né, ou até mesmo de uma atuação mais, assim, como o senhor mesmo disse, eficiente do próprio legislativo, para cobrar essas atitudes, para não chegar à imprensa, se tornar que acaba sendo até constrangedor para o paciente? Vou dar um exemplo das ações que nós, no Poder Legislativo, desempenhamos para poder colaborar, instruir essa melhora na rede municipal de saúde. A Prefeitura Municipal tem uma dívida já antiga, que você tem conhecimento, por ser ferreirense, com o Hospital Dona Balbina, que presta serviços à municipalidade. Hoje, em Porto Ferreira, e até pouco tempo atrás, também vou me referir aqui fazendo uma referência casual de tempo, até pouco tempo atrás, os exames de raio-x estavam sendo realizados em cidades da região e não mais em Porto Ferreira. Porque, devido à inadimplência da Prefeitura junto ao Hospital Dona Balbina, esses exames foram acumulando, o hospital foi parando o serviço, porque vive de recurso público, não tem como fazer sem dinheiro, e depois, devido à dívida, foi feita uma licitação e não mais o hospital participou. Então, os raios-x estavam sendo feitos fora de Porto Ferreira. Isso é um absurdo. E tem outra informação, uma informação de que a Prefeitura comprou a máquina de raio-x há meses e a máquina está parada na sede do Departamento Municipal de Saúde e não no ambulatório central, onde era para estar funcionando. Então, você vê, ineficiência, falta de gestão. Isso? Por quê? Falta de gestão. Você vê, a colaboração da Câmara é tão grande, o Poder Legislativo, os vereadores colaboram tanto nesse sentido, que o orçamento da Câmara, quando sobra recursos, é devolvido para a Prefeitura. E nós, vereadores, através da mesa diretora, sempre fazemos a gestão do quê?
de que esses recursos que são devolvidos para a Prefeitura sejam sempre, como estão fora do orçamento da Prefeitura, sejam sempre direcionados a quitar essa dívida da Prefeitura com o hospital, direcionados à saúde, dada a importância e o reconhecimento que nós temos diante da população com essa falta de serviço. Bom, você vê que o tempo passa rapidamente, tem outros assuntos, eu quero até abordar ainda, antes até, não era do tema específico que nós gostaríamos de estar falando com o senhor, mas não tem como fugir e nos omitir de fatos que está acontecendo no município de Porto Ferreira. Esse final de semana, por exemplo, foi um fim de semana muito atípico, né? Começando aí na sexta-feira, inclusive nós noticiamos aqui no Jornal da Mix, eu acho que temos aí algumas imagens em que um ladrão, né, ali no calçadão, acabou furtando uma moça, entrou num estabelecimento comercial, roubou, na verdade, mediante a apresentação de arma de fogo. A gente está vendo aí as imagens do local exato, onde o policial da Rocan, chegando, né, alvejou esse criminoso que não quis aí largar a arma e acabou vindo a óbito na sexta-feira, na noite de sexta-feira. Estamos vendo aí as imagens dessa tragédia no município de Porto Ferreira. Depois também incêndio, tivemos aí também furtos no caixa eletrônico de uma agência bancária na cidade também de Porto Ferreira. Quer dizer, então foram vários fatores esse final de semana. Deu-se até a impressão, Roma, que estávamos em grandes centros pelo alto índice de falta de segurança ou de criminalidade. Como que o senhor vê isso? Eu vejo que a segurança pública hoje é um problema que não é mais só do Estado. Segurança pública hoje é um problema que deve ser tratado pela união dos três poderes, é a federação, o Estado e o município. O município hoje, que quer proporcionar maior segurança aos seus cidadãos, deve oferecer subsídios à área da educação, da educação para criar melhores cidadãos e oferecer subsídios para melhorar o policiamento e a segurança na cidade de uma forma geral. Nós vemos projetos que são eficientes e são tratados por outros municípios já há tanto tempo e em Porto Ferreira ainda nós não tivemos a implementação. É o caso do vídeo monitoramento, que colabora muito com o trabalho da PM e da Polícia Civil, porque as principais vias de acesso ao município, entradas e saídas, teriam o vídeo monitoramento e essas filmagens gravadas, colaboram muito com o serviço da Polícia Militar, Civil, a Polícia Estadual, de uma forma geral, e também quero destacar aqui o trabalho da Guarda Municipal, que todas as cidades na região que não tinham a Guarda Municipal, e Porto Ferreira já tem há um certo tempo, estão criando as suas guardas municipais e estão fazendo com que o serviço delas seja colaborativo ao dos outros poderes de polícia. Eu destaco lá em Porto Ferreira o trabalho da Guarda sempre, e ontem ainda conversando com o Guarda, disse o quanto me sinto satisfeito em ver o trabalho da Guarda, cada vez que acompanho uma manchete de que a Guarda colaborou com a prisão, colaborou com a apreensão de algum material que seja ilegal. Isso não é função da Guarda. Não tem até o parâmetro legal para trabalhar nessa circunscrição, mas eles fazem esse serviço em busca do quê? A missão da Guarda é zelar pelo patrimônio da cidade. E eu diria que o maior patrimônio de Porto Ferreira são os seus cidadãos, são os seus munícipes. Então a Guarda colabora com isso. Eu digo que saúde, educação e segurança hoje são as principais bandeiras a serem defendidas pela administração pública municipal. E nesse sentido, a segurança precisa sim de mais apoio da municipalidade, apesar de que nos últimos tempos já teve suas conquistas através da criação de uma divisão municipal de segurança pública. Bom, são coisas, né, pontuais, infelizmente, talvez teríamos que marcar uma outra data só para falar especificamente sobre segurança. Inclusive participamos aí de algumas reuniões com o comandante da Polícia Militar, com agentes da Prefeitura, com vereadores, pensando aí em dirimir, né, um pouco esses problemas pontuais aí na cidade de Porto Ferreira. Mas um dos motivos que nós convidamos o senhor para estar presente é em relação a um projeto de lei de sua autoria que foi apresentado na Casa de Leis de Porto Ferreira no ano de 2010, até o momento ainda não foi votado. Depois deu uma repercussão no final de semana retrasado na imprensa local também, se cobrando um pouco mais sobre isso, que é aquele projeto de lei em relação à ficha limpa. Nós estivemos na Casa de Leis em Porto Ferreira, conversamos com o senhor, conversamos com o presidente do Legislativo, o vereador Gilson Strozzi, e na entrevista, que inclusive foi veiculado já aqui na emissora, ele fala que o seu projeto estava com algumas
estava errado, foi o termo preciso que ele usou, né? O projeto está errado, existe aí, embora ainda não chegou o parecer da Comissão de Justiça e Redação, não foi posto em votação, o parecer oficial ainda não saiu, mas em conversa do presidente com a comissão, disse que o projeto está errado. O senhor também teve conhecimento disso, como é que está esse projeto que visa a ficha limpa para os cargos comissionados na Prefeitura Municipal de Porto Ferreira? É lógico que dentro do Poder Legislativo existem confrontos de interesses governamentais, vamos dizer assim, né? A base do prefeito, que nós chamamos de base aliada, e a bancada que hoje eu não diria nem ser de oposição, mas uma bancada independente, que tem maior tranquilidade em rejeitar alguns projetos, votar alguns projetos contrários e fazer cobranças contrárias, vamos dizer assim, a algumas ações envolvidas na municipalidade. Sobre esse projeto, eu discordo da opinião de que ele foi formulado e apresentado de forma incorreta, de forma errônea. Eu defendo que a forma que ele foi apresentado até é válida, porque nós temos um projeto muito semelhante, que é o projeto de nepotismo, que também cria critérios para a contratação de cargos de confiança na municipalidade, que foi apresentado de forma muito semelhante. Mas eu acho que não é necessário entrar nesse foco de discussão. Conversei com o presidente da Câmara, conversei com outros vereadores e a proposta agora é uma proposta mais abrangente. A iniciativa que nós deliberamos em consenso, buscando que o projeto possa realmente entrar em vigor, se tornar realidade em Porto Ferreira, é criar uma emenda à lei orgânica que entra na pauta da Câmara hoje, nesta noite, na sessão de hoje. É uma emenda à lei orgânica que cria os critérios do ficha limpa, vinculado à legislação federal, a todos os cargos da Prefeitura, não só mais os de confiança. Até indicações para conselhos de deliberação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Tutelar, todos os cargos da municipalidade ficam vinculados à questão do ficha limpa em legislação superior, em legislação federal. E uma emenda à lei orgânica que impõe esses critérios de contratação não só mais para a Prefeitura Municipal, mas para as autarquias e também para a Câmara Municipal com seus cargos possíveis cargos de confiança. Essa foi uma iniciativa que eu tomei buscando conversar com os vereadores da base aliada do prefeito, até mesmo para poder atender as demandas deles. Todos os vereadores têm sua demanda, né? Então, não é uma retirada do projeto, nem uma pausa no ficha limpa. É criar uma lei mais forte. A emenda na lei orgânica, para você ver a seriedade disso, ela só pode ser aprovada com votação absoluta. Precisa do voto de 7 vereadores. Então, dos 10. Então, fica muito difícil de mexer. Enquanto uma lei ordinária pode ser revogada por maioria simples. Eu acho que, devido à excelência da matéria do ficha limpa, a proibição de contratação de servidores que tenham condenações em tribunais ou em órgãos colegiados que possam ter transitado em julgado, a excelência da matéria é tão grande que ela merecia realmente uma emenda à lei orgânica e não só mais um projeto de lei ordinária. Bom, entrando hoje na casa, só para que as pessoas que estão assistindo possam entender, entrando hoje na casa a votação dessa emenda, né, que teoricamente, vamos dizer assim, acaba fazendo uma alteração na lei orgânica e esse projeto de lei seria de ficha limpa, acaba sendo aplicado em virtude dessa emenda parlamentar. Tendo em vista que o projeto do senhor já está na casa há praticamente 2 anos e até agora não passou nem pela Comissão de Justiça e Redação, o que leva o senhor a crer que essa emenda será votada favorável? A Câmara Municipal é o parlamento, é lugar de fala, é lugar de debate, de discussão. Eu acho que essa prévia conversa com os demais vereadores e a entrada, o protocolo da emenda hoje, é como se fosse uma continuidade moral do outro projeto. Essa é a minha fala sempre, né? E eu acredito que é de interesse de todos os vereadores. Duvido que tenha um vereador que seja contrário à aplicação do projeto Ficha Limpa para os cargos da Prefeitura, para os cargos da municipalidade de uma forma geral. Então, o meu discurso vai ser que o projeto é protocolado hoje, a emenda, mas que a Comissão de Justiça e Redação e os demais vereadores já têm, através dessa conversa prévia, argumentos suficientes para agilizar esse processo. Mas isso daí vai depender de uma próxima conversa, de um discurso na tribuna, de uma articulação dentro do Poder Legislativo, para que a Câmara funcione de forma integrada à aplicabilidade do projeto Ficha Limpa em Porto Ferreira. Será então apresentado hoje, né, na Câmara Municipal, outros assuntos, não vai dar tempo de falar tudo que eu gostaria, né, mas chegou algumas informações e algumas perguntas também, eu gostaria lá para não deixar o nosso telespectador na expectativa, né, de não fazer a pergunta, e a pergunta em relação a emendas do Legislativo
local em virtude de pedir recursos de deputados federais. Inclusive, alguns nomes aí foram citados. Como é que fica? Como que o vereador faz isso? Né? Através de que maneira o vereador pode pedir dinheiro para o município, para um deputado? Aqui até foi sugerido alguns nomes, né? Inclusive o deputado que é ali da nossa região, o deputado federal Nelson Marqueselli. Mas como é que o vereador faz isso? O vereador Rômulo, por exemplo, pode fazer esse tipo de pedido ou tem que ser de acordo com a sua base, o seu partido? Naturalmente, cada vereador faz as suas solicitações aos deputados e agentes políticos dentro dos demais governos, o estadual e o federal, de acordo com os seus relacionamentos, né? Principalmente a base partidária. Eu, como fui do PSDB, tenho grandes vínculos ainda dentro do PSDB, alguns secretários estaduais de algumas pastas diferentes, como já tive na pasta de habitação, pedindo casas populares, que já tratamos aqui sobre a questão das casas populares em outra audiência pública, já tive na Secretaria de Turismo, já tive na Secretaria de Esporte, visito diversas secretarias, sempre solicitando recursos. Entre alguns que já foram conquistados, o Poupa Tempo Móvel, o Acessa São Paulo, através da Secretaria de Gestão Pública, e deputados que tenham afinidade com o nosso trabalho parlamentar. Há 2 semanas atrás, eu estive na Secretaria de Agricultura, junto ao deputado federal Ricardo Izar Júnior, solicitando aí recursos para a cooperativa de produtores de produtos agropecuários no município e solicitando uma reestruturação na nossa Casa da Agricultura estadual em Porto Ferreira, que está um pouco defasada, sem recursos humanos, até recursos financeiros, solicitando maiores investimentos. A estrutura física está bastante comprometida, né? Está distante do serviço, né? Eu costumo dizer que serviço público é que nem princípio químico. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida a reação. Então, a Casa da Agricultura hoje é distante do agricultor, não por má vontade dos funcionários que estão lá, eles fazem sua parte. É que realmente faltam recursos, falta incentivo para que a Casa da Agricultura volte a funcionar e essa é a nossa expectativa, esse é o nosso trabalho. Mas, de uma forma geral, para responder sua pergunta, cada agente político no município, não só vereador ou prefeito, até mesmo os não eleitos que desejam colaborar com o trabalho na cidade, procuram suas bases aliadas, seus representantes a nível estadual e federal, para solicitar os recursos e investimentos na cidade. Rômulo, dentro ainda desse contexto de Porto Ferreira, é lógico que nós não vamos entrar muito no mérito da questão, mas não tem como não falar, porque chegou também informação aqui até a nossa redação, em virtude do pronunciamento, da ação do Ministério Público contra o prefeito, em bloqueios de bens. Logicamente, isso deu uma repercussão, principalmente pelos fatos que vem acontecendo aqui na cidade de Limeira, tendo visto aí a própria cassação do prefeito Silvio Félix, hoje no exercício o vice-prefeito, que agora é o prefeito. Então, na verdade, tudo isso acaba gerando aí uma certa preocupação dos munícipes, né, da população. Em Porto Ferreira também chegou. Como é que isso está chegando na Câmara? Como é que os vereadores estão vendo essas exposições, né, negativas, inclusive em relação também aos cargos, com salários incompatíveis com aquilo que está sendo recebido? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que o trabalho está sendo bem executado pelo Ministério Público. A Câmara não tem muita tranquilidade de atuar sobre essa matéria, porque faltam provas factuais, pontuais ao Poder Legislativo, para que a Câmara tomasse uma decisão concreta, a abertura de uma CEI. Então, eu acho que isso ainda é um pouco distante da nossa realidade. A população até cobra, acho que cobra até com razão, tem legitimidade para cobrar, mas nós, na Câmara, e eu posso afirmar com maior tranquilidade, por pertencer a essa bancada que eu chamo de independente, e os situacionistas, os governistas de oposição, não temos provas, não temos argumentos que sejam favoráveis a uma medida como essa. Mas eu acredito que todos os vereadores, de uma forma geral, têm muita responsabilidade e tranquilidade em acompanharem os pronunciamentos, tanto do Ministério Público, quanto no caso em Porto Ferreira, das chefes do Poder Judiciário, as 2 juízas. Eu acredito que as ações vão ter os seus prazos, os seus recursos, elas estão dentro de tempos instruídos pelo Poder Judiciário e a Câmara Municipal tem que ser congruente com as decisões tomadas pelo Judiciário. Não pode ser omissa, nem pode ser participativa além da conta. Não pode fazer uma cassação política, por isso a responsabilidade. Mas assim que ações mais prováveis, mais estruturais sejam tomadas pelo Poder Judiciário, eu acredito que a Câmara Municipal vai participar desses fatos. Rômulo, estamos aí chegando no final do programa e também estamos em pleno ano eleitoral. Como é que está as movimentações, os diálogos,
para esse ano, que é um ano de eleições? Nós estamos em conversa, temos participado de reuniões, de grupos. Eu acho que é uma tendência natural, Paulo, e falo isso para você e para os cidadãos de Porto Ferreira e os demais que nos acompanham através dessa entrevista, de que é uma tendência natural de criarmos um contexto para o lançamento de uma candidatura alternativa ao governo atual, né? O governo tem seu pré-candidato, já defende sua candidatura, e eu diria que nós, partidos independentes, mais os partidos oposicionistas dentro do atual governo, estamos conversando para a criação de uma única candidatura alternativa ao governo que possa defender um projeto congruente, um projeto que tenha propostas próximas ao cidadão e, principalmente, dentro de princípios morais e éticos que nós defendemos dentro da nossa legislatura, dentro da nossa atuação pública. Romulo, dentro dessa conjuntura, vamos dizer assim, dessa possibilidade de lançamento de um candidato alternativo, eu posso perguntar para o senhor se o senhor será um pré-candidato ou não? Dentro desse cenário, eu tive uma reunião com o meu partido, que é o PSD, com os dirigentes municipais do partido estaduais, fiz algumas solicitações, alguns questionamentos e, através da deliberação deles, hoje eu diria que ofereço o meu nome como uma alternativa a essa candidatura que não seja governista. Hoje eu seria um pré-candidato. Acho cedo ainda para tratarmos sobre isso, mas por um projeto ético, moral, de propostas próximas ao cidadão, eu ofereço ao grupo, para ser deliberado ainda, a possibilidade de representar esse projeto através de uma candidatura majoritária. Bom, estamos chegando ao final, quero aí agradecer a sua presença, mas eu queria que o senhor fizesse um convite ao povo de Porto Ferreira. Nós acompanhamos algumas sessões e percebemos que realmente o número de população é muito aquém do que a gente gostaria. O senhor acredita que se o povo participasse mais das sessões, mudaria ou influenciaria nas atitudes do vereador ou não? Eu diria que sim. Tem aquele ditado antigo, Paulo, que é o olho do dono que engorda o gado, né? Então, eu diria que o cidadão é o chefe do vereador, é o chefe do prefeito, do vice-prefeito, dos funcionários públicos, dos cargos comissionados, de todos de uma forma geral. Você, cidadão, paga os seus tributos e cumpre com o seu dever enquanto ente legal. Você deve cobrar, você deve participar. E para isso, nada melhor do que participar das sessões da Câmara, acompanhar os pronunciamentos e ações do chefe do Executivo, fiscalizar se os serviços públicos estão sendo executados dentro dos padrões de qualidade que você acha que merece e deve receber. Mas, em principal, as sessões da Câmara são importantes porque eu digo que aquele cidadão que acompanha a sessão da Câmara, e não só pessoalmente é lógico que você vê com maior tranquilidade, mas existe através do site oficial da Câmara a exposição online, 2 emissoras de rádio do município também transmitem ao vivo a sessão da Câmara. O cidadão que acompanha a sessão legislativa municipal conhece a realidade do seu município e pode fazer o discernimento do que você acha certo, do que você acha errado, do que você acha válido e depois transformar essa sua opinião numa opinião de ressonância para a comunidade. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer, obrigado. Outras oportunidades com certeza teremos aí. Sucesso para você nessa sua empreitada. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os telespectadores da TV Mix, a direção. E mais uma vez, coloco-me à disposição sempre que necessário para vir aqui, bater um papo, tomar um café e poder expor os nossos ideais, nossos pensamentos, projetos a favor do povo de Porto Ferreira. E a você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Fiquem ligados que hoje tem coisa boa aí na sequência, viu? Acho que vamos até experimentar um curauzinho de abóbora daqui a pouquinho do nosso jeito na sequência. Uma bênção especial para o dia de hoje, o Padre Luiz Fabiano na cidade de Porto Ferreira. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau.